Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estou aqui para fazer um pequeno devocional com os irmãos chamado Recalculando a Rota. Quem escreveu esse devocional foi a irmã Ana Caroline Martins e ela escreveu para o Manancial, que é o quê? Um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, como não foi eu quem escrevi, foi a irmã Ana Caroline, o que eu vou fazer? Vou ler o texto dela e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que nós possamos entender quando estamos na rota errada e que possamos ouvir a Tua voz para que possamos voltar para o Teu alvo. Perdoa, Senhor, quando fazemos coisas que não Te agradam e que nos tira da rota. Em Teu nome que pedimos. Amém. Meus irmãos, então hoje nós vamos ler Marcos 7. Pega lá sua Bíblia, que são 23 capítulos. É bastante e é mais agradável quando a gente está acompanhando, né? Então diz assim, Jesus vai ensinar sobre a pureza interior. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las, pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então, os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. E Jesus respondeu: hipócritas! Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu essa lei: honre seu pai e sua mãe. E quem insultar o seu pai e sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir a sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que o contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão. E os seus discípulos se perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que contaminam. Amém? Bom, nosso texto se chama Recalculando a Rota e a irmã Ana Caroline Martins escolheu o versículo 8 para ser o chave, que diz: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam à tradição dos homens. Bem, quando a gente precisa chegar em algum lugar, o que a gente faz? A gente procura o GPS, né?
Sempre que a gente quer saber como que é o trânsito, como que se tem radar, se não tem, se o trajeto é difícil, se não é, tudo isso a gente usa um mecanismo chamado GPS, que vai nos dar a direção certeira e até o tempo de chegada, né? O GPS nem erra o tempo que a gente vai chegar. Muitas vezes a irmã Ana Carolina diz que fez uso dele para saber quanto tempo chegaria ao destino. Eu também faço isso sempre. Aqui eu vou chegar, eu vou para um lugar, já ligo o GPS, falo pro meu marido, ó, vou chegar aí tal horário. Principalmente se eu for daqui de Conchal para São Paulo, ele fica preocupado se eu estou na estrada sozinha e tal, então eu já digo que hora que eu vou chegar. Então, durante esse percurso, o GPS também recalcula a rota. Para quê? Para informar para a gente qual a melhor direção que a gente tem que seguir para chegar mais rápido no caminho que a gente quer, no local que a gente quer chegar. E o que acontece? Na caminhada com Jesus Cristo é do mesmo jeito. Quantas vezes a gente precisa, recalcular a rota, né? Quantas vezes a gente acha que está abafando, acha que está fazendo uma coisa bem legal e Jesus fala, não, recalculando a rota, não é por aí, né? Então, assim, nós temos que ter ouvidos de ouvir, porque muitas vezes a gente não pega o acesso mais fácil e rápido, mas a gente recebe uma outra direção certa para seguir. Então, muitas vezes o GPS do carro nos tira do trânsito, de uma batida, de um perigo qualquer. A mesma coisa de Jesus Cristo. Às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer tal coisa e vou ser abençoado. Mas Jesus nos manda para outros lugares, outros caminhos, até chegar naquele alvo que a gente tinha. Então, nesse texto que a gente acabou de ler, que foi Marcos 7, Jesus, ele adverte os fariseus e alguns mestres da lei que estavam tentando encontrar alguma coisa, algum pezinho, para falar, seus discípulos não são legais, né? Estavam querendo achar alguma coisa para acusar os discípulos, mas Jesus sabia muito bem disso, né? E ele diz o quê? Que eles eram hipócritas, porque esses homens estavam cegos, estavam perdidos em tradições humanas e levavam muita gente para aquele caminho, né? Então, aqui no caso, a questão era lavar cuidadosamente as mãos, como dizia a tradição. Só que isso era pura religião, porque o coração deles estava muito longe do Pai. E é isso que nós temos que prestar atenção. Muitas vezes nós fazemos muitas coisas religiosas, mas não estamos fazendo coisas que agradam a Jesus Cristo. É isso que a gente tem que entender. Tem gente que é mais batista do que cristão, mais presbiteriano do que cristão, mais católico do que cristão, mais, sei lá, assembleano do que cristão, enfim, seja qual for a religião que você escolheu, não importa. Nós temos que ser de Jesus Cristo e Ele vai nos mostrar quais os caminhos que nós devemos seguir, né? Então não é a religião que você escolheu que importa, é o que Jesus vai te indicar, é o caminho que Ele vai te indicar para você percorrer. Então, esse caminho que os fariseus estavam trilhando os deixava cada vez mais longe do Pai. E por isso que Jesus chamou a cada um deles de hipócrita. Por quê? Eles tinham muitas tradições, muitas coisas na religião, mas estavam negligenciando, deixando de lado a palavra de Deus. Então, a gente tem que pensar. De novo, a pergunta que não quer calar. Por onde o irmão tem caminhado? Por onde? Já pensou nisso? Será que o irmão e eu, a gente tem trilhado um caminho que vai nos direcionar para a vontade de Deus, que vai nos edificar, vai nos tornar uma pessoa melhor, um caminho de testemunho, para que outras pessoas possam se aproximar de nós e através de nós chegarem a Jesus Cristo? Será que nós estamos refletindo a luz de Jesus nesses caminhos que estamos trilhando e fazendo com que os outros queiram trilhar também o mesmo caminho? Ou será que a gente está perdendo tempo, pegando atalho, entrando em beco, em rua escura, levando a uma vida de mentira, de tradicionalismo, não é? Então nós temos que pensar. E essa resposta só o irmão tem, só eu tenho para mim.
Então, o que nós temos que fazer? Deixar Jesus Cristo transformar a nossa vida. Ele que é o dono de tudo, Ele é o nosso Rei, nosso Senhor, Ele vai nos direcionar. Então, Ele vai recalcular a nossa rota em direção ao céu. E vai alinhar aqui as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas vontades, do ponto de vista dele, para que a gente chegue até o Pai. Jesus vai sempre cuidar para que a gente não erre o caminho. E nós temos que segui-lo, para que a gente possa ter a rota calculada, recalculada. E outra vez, quantas vezes forem necessárias, para quê? Para que nós possamos chegar à vida eterna. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Seguir o exemplo de Cristo é ter sua rota sempre calculada na direção da vida eterna. Amém? Eu me despeço aqui com meu abraço fraternal, ó. Um abraço de ursa, porque tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Lembrando, irmãos, que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E toda hora, sempre que for necessário, terão a sua rota recalculada por Jesus Cristo. Amém? Eu me despeço aqui, deixando aqui a palavra de ordem, que é gratidão.